Olá, boa tarde a todos. Sandra Pereira falando, me ajeitando aqui na cadeira. Hoje mais uma quarta-feira, mais um dia de projeto todos juntos, né? Deixa eu conferir aqui o meu volume. Hoje teremos então a Luciane Oliveira, colega querida dos Encontros Holísticos, onde ela traz as runas e todo o conhecimento celta e nórdico. Será um papo bem legal hoje. Olá, já entrou a Lu? Deixa eu ver se eu acho. Vamos ver. Não tá aparecendo para mim aqui, Lu. Vamos esperar para ver se o seu Facebook reconhece a tua câmera. A Lu, que é professora universitária, também tem um projeto lindo chamado Medita com Lu, que hoje ela vai poder nos contar também. Vamos aguardar ela entrar para conversar com a gente. Ok, enviei o convitinho de maneira analógica, como a gente diz. Pode ser que aí o Facebook reconheça a tua câmera, porque aqui para mim não aparece o reconhecimento da câmera. Eu não sei porque o seu Facebook tem isso. Quando é câmera de computador, ele implica, ele não reconhece. Mas vamos aguardando mais uns minutinhos, então. Eu vi que a Lu já entrou, que ela já deu uma curtida na nossa live. Está tentando entrar, então, né? Hoje vamos conversar, então, sobre ferramentas de autoconhecimento que os oráculos nos proporcionam. Uma das ferramentas aí mais antigas da humanidade, né? Sempre se busca alguma informação de futuro, de passado ou até mesmo do presente, através da leitura desses portais de acesso à espiritualidade de alguma maneira. E hoje a Lu vai nos trazer esses conhecimentos de uma maneira mais profissionalizada, né? De como que ela tem estudado e aplicado isso nas suas ações aí profissionais como terapeuta e como profissional. Oi, Maureen, tudo bem, querida? Assunto tri tudo a ver contigo hoje, hein? Que legal que tu tá aí. Vamos aguardar a Lu chegar, né? Tu vai amar a Lu falando. Ela fala muito bem, é uma pessoa com muito conhecimento, muito domínio. Não é à toa que é professora universitária, né? Então, certamente ela deve unir o útil ao agradável e levar isso para as áreas também da universidade por onde ela transita, né? Vamos aguardando aí a Lu chegar, então. Ela me comentou que estaria entrando pelo notebook, que fez testes e tal. Vamos torcer para o seu Facebook reconhecer a câmera dela, né? Para ela poder entrar aqui conosco na nossa live. Deixa eu ver se ela me mandou alguma coisa lá no WhatsApp. Ah, agora vai entrar. Agora vai dar certo. Adicionando, agora reconheceu a câmera.
Eu Olá, vinda. tive que entrar pelo celular, porque não sei o que que deu no computador. Tô, tô tentando aqui, mas Olá, acho que agora deu no computador. Porque não sei o que que deu no computador. Tô, tô tu tá com tentando os aqui, dois? mas tô com os Tá dois. aparecendo os Acho que dois agora deu no volumes. computador. Só que não aparece pra mim no computador. Ah, deu. É, Eu vou desligar o celular. Tô com os dois. Acho que agora deu no computador. Só que não aparece pra mim no computador. não, Lu, não entrou pelo computador. Não, acho que tem que ser pelo celular mesmo. Olá, Cíntia, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, a gente já viu que pelo celular ela consegue entrar. Então, em algum momento, ela vai entrar aqui com a gente. Já avisei ela que pelo celular entrou, né? Ficou melhor. E pelo computador caiu. Eu tenho observado isso com o Facebook. Ele implica por quem está no computador. Não sei por quê. Ele aceita melhor quem está no celular. Mas então tá bem, né, Cine? Que assim a gente não briga. A gente não se opõe, fazemos pelo celular, sem problemas. Então vamos aguardar aí a Lu entrar de novo pelo celular para conversarmos sobre os oráculos, arquétipos, deuses, celtas, nórdicos. O assunto hoje é muito interessante, é super atiçador das nossas curiosidades, né? Porque os oráculos estão presentes na nossa humanidade desde sempre, praticamente, para que a gente possa ver passado, presente, futuro e tudo mais, né? Então, em função disso, é que oráculos sempre um assunto muito interessante que chama bastante as pessoas, né? Tudo tá aqui, dá um aceninho aí para mim. Eu assinei. Porque não tá achando a câmera do teu celular agora. Ó, tá aqui mesmo. Oi, prima, tudo bem? Pois é, não tá aparecendo a tua câmera agora do celular. Tu tá pelo celular, né? Estamos aguardando, então, aparecer aqui a câmerazinha da Lu para eu poder adicioná-la na câmera.
Opa, desculpa, na câmera não, na live, a gente fica super refém, né, da boa vontade do seu Facebook. Ela tá me escrevendo no WhatsApp dizendo que entrou e saiu. Não tá aparecendo. E quem sabe se eu fechar a live e abrir outra, né? E aí tu entra. Eu saí e voltei, ó. Voltou. Pois é. Eu acho que de repente. Ah, agora apareceu. Agora apareceu. Adicionando. Olá! Que difícil. O Facebook é uma tensão inicial, menina. Tudo bem, Mas tudo bem. é isso aí. Aí depois que a gente vence a Isso faz, tensão inicial, a gente só vai. isso faz parte. Eu já estou acostumada com essas coisas. Essa Faz vida, parte, é verdade. Eu também. essa vida virtual que entrou na nossa vida agora, ela tá assim complexa, né? A gente tem que se adaptar, né? Vocês estão me Sim, sim, bem iluminada, bem bonita. Tá, estamos te ouvindo bem também, tudo certinho. Então, E tá. tu, tá me ouvindo bem também? Estou muito feliz de estar Tá aqui. bom. Obrigada pelo convite. Estou te vendo muito bem. Tu estás num cenário muito melhor que o meu acho também claro. Ah, são artes do meu filho, ele que pinta as paredes aqui em casa. Show de bola. Querida, deixa eu fazer só uma introduçãozinha, né? Porque a gente sempre tem pessoas que chegam pela primeira vez, né, para nos ouvir, conhecer o tema e tal. Na verdade, nas quartas-feiras eu recebo amigos, colegas, né, num projeto chamado Todos Juntos, que eu recebo da espiritualidade já há algum tempo, né? Num primeiro momento, esse convite da espiritualidade em espalhar conhecimento, né, trazer informações das diversas portas que a espiritualidade tem para nos acessar, uma intenção de fazer presencial, né? Reunir as pessoas presencialmente. Mas aí veio o seu coronavírus, né? E a gente se obrigou a readaptar, né? Os nossos projetos, as nossas atuações e trazer tudo para o online. E acabou fechando super legal, assim, fora essas intercorrências de rede social, né? Que a gente fica Sim. nesses embates, assim, às vezes com as redes sociais, tanto o Face quanto o Insta, eu enfrento os mesmos desafios, né? Eu acho que todos os que. Fora isso, tem sido muito legal, assim, né? Porque as pessoas têm gostado bastante do projeto Todos Juntos, porque é um compartilhar de informação de alto valor agregado e que proporciona para as pessoas, na prática, né? Ferramentas para se fortalecerem, ferramentas para se empoderarem intimamente frente a esse momento que a gente está vivendo. Claro que o coronavírus é um aspecto novo, né? Um desafio novo aí coletivo que nós estamos vivendo todos nós juntos. Mas independente disso, as lives ficam gravadas, né? Eu vou botar depois no meu canal do YouTube também, vou compartilhar nas tuas redes, né? E vai ficar para toda a eternidade aí para as pessoas poderem acessar, né? E poderem utilizar esses conhecimentos para todos os seus momentos de vida, né? Então, esse aqui é o projeto Todos Juntos, né? Não é meu, não é da Lu, não é de todos os outros que estiveram aqui comigo, é um projeto da espiritualidade, né? Que usa esta porta aqui da rede social, né? Dessas lives que a gente faz, para colocar para as pessoas, colocar para o público todo o amparo maior que a gente tem, né? Toda a estrutura que hoje nós de todos os desafios que nós temos em nossa vida, nós ficarmos bem, né? Nós ficarmos felizes, né? Encorajados frente aos desafios que nós temos. Então é isso.
Lu, querida, gratidão pela paciência, pela persistência comigo no início. Eu digo isso para todos que vêm aqui, porque é sempre essa tensão no início, aí depois a gente relaxa durante a conversa, né? Mas gratidão por tu ter aceitado o convite, né? Eu acho que faz uns 2 meses já que a gente conversou Uhum. para acertar a nossa tarde de hoje, né? Porque tem sido assim, uns 2 meses de antecedência que eu estou tratando com as pessoas, né? E foi mais uma intuição que eu recebi da espiritualidade te trazer para falar sobre os deuses, as deusas, né? Os mitos, os arquétipos todos. Nossa, quando me veio pela intuição esse assunto, eu não tive a menor dúvida. É a Lu que eu tenho que trazer. É a pessoa que eu conheço que mais se aprofunda nesses estudos, né? Tu tens até uma ferramenta utilizando isso que são as runas que tu vais nos falar, né? Vais trazer outras ferramentas também. Então, seja muito bem-vinda, né? Mais uma vez gratidão por estar aqui, uma alegria muito grande para mim poder estar contigo aqui no projeto Todos Juntos. Nossa parceria já é mais antiga, desde a época presencial, né? Quando eu tinha espaço físico, tu estava lá junto Sim. comigo. Então, fique à vontade, né? Eu costumo dizer que a gente está na sala da nossa casa, né? Aqui no projeto. Então, sinta-se na sala da minha casa, sendo recebida com muito carinho. Te mando um cafezinho virtual. A sala Gratidão. é tua, fica à vontade. No meu caso, vocês estão no meu quarto. Tudo bem. É que o lugar onde eu consigo fechar minha porta, porque eu tenho os gatos, senão eles iam passar, derrubar celular, iam fazer de tudo, né? Mas eu estou muito feliz com o convite, eu que agradeço, sim, a lembrança. Sobre essa questão inicial, fica bem tranquila, porque eu estou passando, desde que iniciou a pandemia, né? A gente está nessa função. Eu trabalho agora no Instituto Federal e a gente tem reuniões semanais. E eu tenho um evento que eu coordeno junto com uma amiga minha lá de Goiás, na Federal de Goiás, e é uma vez por semana, é o cuidado de si, que é o momento em que a gente faz meditação, a gente conversa, é bem bacana, assim. Eu atendo os Uhum. alunos e professores, né? Tanto da rede de lá quanto da de cá. E às vezes, no meio da meditação, a internet tranca, o meu computador tranca tudo, e aí eu digo assim, pessoal, segura aí, eu mando umas mensagens para minha amiga, que é a outra que coordena comigo, eu disse, vai se virando aí, quando o computador voltar aqui, eu retorno, porque senão vou fazer o quê, né? Mas a gente Sim, está dependendo disso, e aí então eu já estou acostumada, então para mim não fez muita diferença. Eu espero que o pessoal, né, não. Mas isso faz sim, parte realmente. tá. Eu acho que não é só o momento, é que os nossos recursos também estão se adaptando, né? A internet, as redes sociais, porque agora é todo mundo usando, né? Então Todo. é sobrecarregado, tem muitas questões envolvidas. Mas sem mais delongas, né? Não vim aqui para conversar sobre essas situações, eu vim para a gente conversar um pouquinho sobre mitologia, conforme tu havia me convidado. Não sou toda essa especialista aí que tu levantou aí, assim, né? Eu sou uma curiosa, eu amo essa área, mas o que eu vou apresentar para vocês é o que eu tenho, assim, nos últimos tempos, eu tenho me debruçado nisso. Eu, inclusive, hoje eu estou fazendo um curso com uma pessoa muito querida que é o tarô mitológico. E a gente está trabalhando com os mitos gregos. Então, cada carta do tarô é um mito grego. Hoje a gente Hum, vai terminar os arcanos maiores. Hoje é a última carta. E está sendo uma jornada maravilhosa. Eu também estou fazendo um curso de Jung, né, no Instituto de uhum, Jung, um curso junguiano. Então, eu estou entrando nesse uhum. mundo agora. Estou apaixonada, estudando os arquétipos, todas essas questões. Mas eu estou iniciando, então me desculpem aqui, eu não sou especialista, só para deixar, né?
Eu te considero especialista, porque assim, não necessariamente pode ser de meios oficiais, né? Mas dependendo de como a pessoa se aprofunda, estuda e principalmente como a pessoa se identifica com o assunto, né? E eu percebo em ti muita profundidade, muita conexão íntima com esse assunto, né? Por isso que eu te considero especialista. Muito obrigada. Mas, assim, eu aprendi uma coisa, assim, nesse essa caminhada que a gente está tendo, assim, espiritual, a gente não sabe nada, né? Cada dia a gente descobre que sabe menos, parece que é uma Quanto coisa mais. assim. Uhum, Então, eu vou contar para você, eu vou falar um pouquinho o que que é mitologia, o que que é mito, e depois eu vou contar para vocês a minha história com essas questões, uhum, que eu acho que eu tá. gosto de botar a minha história, que eu acho que ajuda bastante. Então, a mitologia. O que que é mitologia, né? Quando a gente fala mitologia, mito, o que que vem na cabeça da gente, né? A mitologia nada mais é do que um conjunto de histórias para explicar como é que a origem da natureza, a origem das coisas. Por exemplo, Zeus, que é é o deus do trovão, né? Dos raios e trovões. Nada mais é do que a eletricidade. Naquela época não havia ciência, né, o estudo da Uhum, ciência. Então, era tudo fenômenos naturais e precisava-se, de alguma forma, explicar esses fenômenos. Então, para isso, surgiu o mito. Não que ele não seja importante, muito pelo contrário, ele é muito importante, né? Porque a natureza, a gente que estuda a espiritualidade, a gente percebe que a natureza é nosso maior professor. É só a gente uhum, observar ela, os ciclos, tudo que ela pode nos ensinar, né? Então, a mitologia é isso, é essa relação muito próxima com a natureza, né? Ela tem toda. E mitologia, mito, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro que não tem nada a ver com religião, né? Eu uhum, até uhum. fui fazer umas pesquisas para o nosso trabalho de hoje, né? Ela transporta tanto a moralidade, a religião, a filosofia, sem ser nenhuma delas. Então, é como se assim, ó, como se o mito ela fosse um caminhão que transporta um produto sem ser o produto. Então, a Hum, religião faz uso do mito para sim. explicar as suas coisas lá, né? Se a gente pensar na Igreja Católica, tem todas aquelas explicações, aquelas histórias. Ela usa a mitologia para explicar, mas não quer dizer que o mito seja religião. O mito é uma história. É uma história. Uhum, O que que uhum, acontece? O Jung diz que ele representa a nossa consciência coletiva. Esse inconsciente coletivo é representado pelo mito. uhum, Porque se tu fores uhum, ler as histórias, uma coisa que acontece lá nos nórdicos é muito parecida com uma coisa que acontece nos gregos, que foi muito tempo antes ou depois. Eles são muito atravessados, são muito parecidos. Os egípcios, toda essa mitologia, ela se conversa porque isso é uma coisa que está aí, é uma história que a gente não tem nem como saber de onde saiu, porque todos é a relação nossa, é entender o que é o ser humano em relação à natureza. O mito nos traz muito isso. Haja vista, né, a psicologia, por exemplo, Freud, o Jung, eles usam o mito, a mitologia para discutir psicologia, não é? O Freud se uhum, debruçou muito nos mitos e o Jung também, porque uhum, nós somos constituídos de história. Nós somos uhum. perpassados por histórias, né? É a nossa Sim. história, a história dos nossos pais, a história dos nossos. Todo mundo, né? E a história é a melhor forma da gente se entender, se Uhum, comunicar. E sim. aí, vou falar um pouquinho. Então, vocês entenderam o que é o mito?
Conseguiu Eu entender? entendi, e eu já ia te perguntar se é através da construção do exercício do mito que se formam os arquétipos, porque na verdade eu já enxergo assim, tu falaste da questão da religião, né? Mas eu já enxergo muito mais a psicologia se utilizando desses conhecimentos para, digamos assim, encaixar o ser humano em determinadas áreas, determinadas características, né? E tudo mais. Então, primeiro nós temos o mito, né? E aí o mito, através do seu exercício, é que constrói o arquétipo. É isso? Agora eu vou falar um pouquinho do arquétipo. Então, Vamos lá. assim, o que é o arquétipo? Então, o Jung fala, eu acho muito interessante a explicação dele do inconsciente coletivo, né? Que todo mundo fala dessa expressão, o inconsciente coletivo. Que raio é isso, né? O que é o inconsciente Várias coletivo? linhas. Ele explica que é assim, ó. Vamos pensar na imagem do iceberg. Aquela pontinha de cima é a nossa consciência que a gente consegue alcançar, né? O que tem tudo lá embaixo é o que está inconsciente. É nós, a nossa parte, tem as sombras, tem as coisas que a gente não mostra para ninguém, nem para nós mesmos. E todo o resto, o mar, a terra, tudo que envolve o iceberg é o inconsciente coletivo. Entende? Então, nesse inconsciente coletivo tem muitas histórias. Tem a tua história, tem a história de todo mundo. E nós somos tudo parte da mesma coisa, né? E ali a gente vai encontrando os arquétipos. Então, os arquétipos, eles são personagens, são imagens que habitam a nossa psique, que habitam o nosso inconsciente. Por exemplo, a persona, para ele, é a nossa imagem pública. Eu aqui Uhum. conversando contigo, eu estou apresentando a minha persona para ti. Porque o meu self Uhum. nem eu conheço, né? É muito. Uhum. Leva muito para. Nem sei se nessa vida eu vou conhecer o meu self de verdade. Eu mostro a minha persona, quem eu Uhum. sou perante as pessoas. Porque quem eu Sim. sou de verdade nem sei se eu vou chegar a conhecer. Ele chama de self, né? Uhum. E aí existe a nossa sombra. Vocês já devem ter ouvido falar em sombra, né? Esse termo sombra. Sombra não necessariamente é algo ruim, Uhum. porque a gente fala muito em luz, trazer luz. Tu bota a Uhum. luz ali, tu vai enxergar, né? A nossa sombra é o que está lá no iceberg, é o que a gente não vê. E o que a gente não vê, a gente às vezes esconde coisas que a gente tem vergonha, que a gente não aceita na gente, e também tem coisas muito legais que a gente também não apresenta, por medo, por insegurança. Então, a nossa sombra está perpassada de muitas coisas que às vezes Sim. a gente não consegue nem atingir. Podem ser boas ou ruins. E aí ele fala também da questão do ânima e o ânimos. O ânima é o famoso yin e yang. O ânima é o Uhum. lado feminino nos homens. O que Uhum. quer dizer isso? Não que o homem seja feminino, é uma imagem que ele tem que vem da genética ou que ele foi construindo ao longo da vida dele, da mãe, das irmãs, das companheiras, das filhas. Então, todo esse lado feminino fica dentro desse inconsciente dele e ele busca essa imagem numa companheira, numa parceira. Ele vai Uhum. sempre buscar esse feminino através desse Uhum. ânima. Então, ele projeta nas parceiras o que ele tem de imagem de arquetípica desse Uhum. menino que ele conheceu ao longo Uhum. da vida dele. Que Entende? são os Por isso a valores que ele tem de importância. feminino que estão abaixo da linha d'água lá no iceberg. Oi? Esse ânima que tu está explicando são os valores de feminino que ele tem que estão
abaixo da linha d'água lá no iceberg que ele é, né? Poderia se dizer assim. Deu uma trancada aqui, mas eu acho que eu entendi, eu mais ou menos entendi que tu tá dizendo que esses valores estão lá dentro do iceberg dele, né? Isso, abaixo da linha d'água. Abaixo. E a, a mulher, ela tem o ânimos, que é o lado masculino. O lado feminino do homem é o lado emocional. Pode ver que o homem ele gosta de ser bem, ele se segura para não entrar na emoção, no choro, né? O homem é mais racional, a mulher é mais emocional, né? Então, a mulher, o ânimos na mulher é o lado racional, é o lado do pensamento. E aí ela tem toda essa construção de imagens também masculinas, do pai, irmãos, companheiros, filhos. Então é aí que dá, ela vai projetar no parceiro todas essas imagens. Então ela vai sempre buscar esse imaginário que já está dentro dela, intrínseco. E aí tem outros arquétipos. O arquétipo da mãe. A mãe é aquela nutridora, a provedora. Esse é o lado positivo, né? É aquela que nos abraça, que nos acarinha. Mas também tem o lado negativo, que é a destruidora. Aí a gente pode pensar no mito de Deméter e Perséfone, que eu não sei se o pessoal conhece aqui, que é o mito da mãe. A Deméter era a mãe de Perséfone e ela era aquela mãe super protetora, né? A filhinha dela ninguém tocava, ela tinha aquela filhinha num pedestal. E um dia a Perséfone foi dar umas voltinhas com as amigas, né? E ela é raptada por Hades, que é o deus do submundo, o deus da morte. E a Perséfone, bem, ela desaparece e a Perséfone fica louca, procura por tudo que é lugar e não acha a filha. E aí ela vai até Zeus e reclama que não acha a filha. E aí fica toda aquela função. E aí ela descobre que a Perséfone foi parar em Hades. E aí vai resgatar a filha, só que a Perséfone só poderia voltar se ela não tivesse comido o fruto, comido nada lá, ela não podia ter comido nada, não poderia ter sentado, não poderia ter feito nada. E ela comeu uma romã. Aí tem toda a simbologia da romã. E então a Perséfone ia ter que ficar lá, ia ter que casar com Hades. E aí teve toda uma tratativa, e o que a Deméter fez? Ela voltou com muito ódio, e aí porque ela é a deusa da agricultura, ela é a deusa da natureza. Ela petrificou e a terra não produziu mais nada. Durante uns 6 meses não tinha alimento para os homens, porque ela estava muito dolorida, sofrida, porque tinham tirado a filha dela. E aí o Zeus foi lá e interferiu, e aí eles entraram num acordo. Deméter, Perséfone ficaria 3 meses, aí tem várias versões, 3 meses no Hades e ficaria 9 meses com a mãe. Aí então por isso que a gente tem 3 meses de inverno e aí tem os outros, a primavera, o outono, o verão lá. Então, esse momento em que a terra está congelada, que não tem folha, que não tem nada, representa essa mãe sofrida, sem a filha. Então, essa mãe destruidora, esse lado destruidor de Deméter, né? E aí tem outras, né? Tem o velho sábio. O velho sábio, ele representa o conhecimento. Se a gente olhar assim, Senhor dos Anéis, sempre tem, né? Ou Harry Potter, tem lá o Dumbledore, Senhor dos Anéis, tem o Gandalf, que é o sábio, é aquele que te conduz, é que ele vai te levar para a luz, ele, né, tem mais conexão. Só que, se a gente pensar,
tudo tem os dois lados, né? Luz e sombra. Tem o lado negativo desse velho sábio, que é a rigidez, que é o falso saber. Aí, se a gente pensar o exemplo dos políticos, eles têm um discurso pronto, mas eles nem sabem do que estão falando. Né? Nem sabe. Então, tem esses dois lados. Sempre vai ter o arquétipo, o lado positivo e o lado negativo dele, né? Sim. E aí tem o herói, tem o mito do herói. Aí a gente vai ver em vários filmes a jornada do herói. Né? O próprio Harry Potter tem toda essa... A jornada... Bom, o mais famoso de todos é a história de Jesus Cristo, né? É a jornada do herói, nada mais é do que a jornada do herói. Ele vai, passa por todas aquelas questões, aquele sacrifício, ele morre e depois ele retorna outro, renovado, né? Ele ascendeu. O herói sempre vai mostrar isso para nós. O herói é a conquista da consciência, que é o que nós buscamos. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui está buscando a consciência. O que é a busca por consciência? É se conhecer, é entender qual é o seu papel nesse mundo. O que está fazendo aqui, né? Então, era mais ou menos isso a questão dos mitos e arquétipos. Eu não sei se o pessoal entendeu, se tem alguma pergunta sobre Pois essa é, questão. eu vi que passou várias perguntinhas aqui, mas é que a letra do chat é branca e o teu fundo é branco. Aí tá passando e eu não tô conseguindo ver os comentários das pessoas. Mas depois que a gente terminar a live, eu vou olhar todos os comentários e se tiver alguma pergunta, a gente vai responder, né, de maneira direta ali para as pessoas. Aqui, eu não sei se tu consegue aí, Lu, ver os comentários. Não, porque não está subindo os comentários para mim. Ele está Ah, ali estacionado. sim. Eu sei, às vezes ele dá uma Mas, trancadinha, né, de subir. mas as pessoas podem me mandar depois, eu também não tenho problema de responder. Só, né, me mandar ali pelo privado, eu respondo, sem problemas. Sim. E, mas aí eu vou contar para vocês agora como é que entrou, né? Como a Sandra me apresentou ali, professora universitária, não sei o quê, eu ouvi ela falando ali, né? E aí fui para esse lado mais holístico, mais espiritualista, né? Que eu acho que uma coisa não implica e não separa a outra, a gente pode ser tudo, né? Mas assim, eu lembro que quando eu comecei a minha busca por autoconhecimento, essa minha busca por espiritualidade, eu fui fazer várias práticas. Eu fui para o Reiki, eu fiz Magnify Healing, eu fiz apometria, fiz muitas coisas. E quando eu estava fazendo essas práticas, teve uma vez que eu fui fazer a essência quântica com um terapeuta maravilhoso, Flávio Michelucci, ele tem umas lives aí também muito legais. E ele disse, quando eles estavam me atendendo, então, no curso a gente era atendido na maca, assim, né? Tinha um momento em que eles faziam a prática. E ele, de repente, disse assim, olha, depois na hora que ele foi me dar o feedback, mas quando tu estava deitada, eu via sair de ti runas. E aí, eu disse, meu Deus, o que é runas? Assim, eu já tinha ouvido falar em runas no Harry Potter, assim, ó, que a Hermione estudava runas antigas, mas eu nunca tinha nem, assim, pesquisado nada sobre o assunto e tal. E aí eu fui pesquisar. Aí dizia o seguinte, que a gente deveria ganhar um conjunto de runas, aí comecei a baixar livros e tu só poderia jogar runas quando tivesse totalmente seguro e etc. E aí eu resolvi eu confeccionar as minhas runas, diferente de todo mundo, porque eu não gosto de ser igual, né? Eu gosto de ser diferente. E aí todo mundo faz de madeira ou pedra, a minha era bordada. Ainda é, tô com ela aqui, depois eu vou jogar uma para nós, que eu sei que o pessoal gosta. E, e aí comecei a jogar para mim, para minha filha, e fui fazendo com os amigos, fui testando.
E aí um dia eu disse assim, ai, não quero mais, não sei por que eu guardei minhas runas e não joguei mais, fui viver minha vida, né? Fazer outras coisas. Só que depois, foi passando um tempo, eu senti a necessidade de novo. Porque eu já percebi que quando a gente entra, a gente se compromete, a gente não tem volta, né? É uma estrada sem volta. Tu É entrou, tu chamado, te né? comprometeu, Chamado é um constante. chamado, te manda, né? E aí eu comecei de novo a fazer as leituras. Aí eu comecei a fazer, eu faço uma vez por semana, né? No Face, no Insta, eu tiro as runas. Essa semana eu não tirei, depois eu vou contar por que eu não tirei. E aí eu tiro, o pessoal comenta, é muito bacana. E eu fui me aprofundando e eu fui percebendo que elas conversam comigo, sabe? É maravilhoso. Eu sei lá, eu amo elas. E agora, aí surgiu essa oportunidade. Um amigo meu me falou que iria fazer e me convidou. Eu disse, eu quero. Aí eles começaram as aulas e esqueceram de mim. Mas como a coisa é para ser, né? Duas aulas, uma aula depois me chamaram. Ele lembrou de mim, ele disse, Lu, não te vi no curso, isso não me chamaram. Aí eu comecei a fazer o curso. Até eu tô aqui com o meu quadro. No primeiro dia de aula, a professora disse o seguinte, que a gente tem a estrela, cada dia da semana é regido por uma carta, um anjo, uma cor. Eu fiz o meu quadrinho, no mesmo dia, porque eu sou muito comprometida. Quando eu gosto, né, da coisa, eu. E aí, hoje eu tô de amarelo, porque hoje a cor é amarela, hoje é a estrela, hoje o arcanjo é o Rafael. Então eu tô vivendo. As cartas, elas conversam com a gente. E é muito interessante que foi assim, ó. Teve toda vez que eu vou, que eu levo, todo dia de manhã eu pego a carta do dia e boto ali no meu altar. Agora estou trabalhando só com elas, deixei as runas só para leitura com os meus amigos. Estou só no tarô porque a gente tem que dar atenção para uma coisa de cada vez, né, para se dedicar bastante. Uhum. E aí, todo dia de manhã eu tiro uma carta. E às vezes eu faço assim, eu boto a carta do dia e embaralho para ver qual é a carta para mim, né? E aí sai uma carta, eu olho assim, não vou muito, eu penso, ai, vou tirar de novo. Eu vou lá, embaralho e cai a mesma carta. Não adianta, não tem fuga, é incrível. E a gente tem, eu não sei, todo mundo já deve ter ouvido falar no tarô, ele é o mesmo, só que trabalha com os mitos, mas tem todos os arcanos lá, né? E aí a gente trabalhou com o arcano da morte já há um tempo atrás, e a minha professora disse o seguinte, que nem que a carta da morte ela não indica necessariamente uma morte, ela indica a morte de um momento, é uma transição, às vezes a gente está, né, passando por alguma coisa na vida, está indicando que está finalizando aquela etapa, iniciando outra, etc. E eu, Encerramento do ciclo, beleza, né? isso. Eu entrei de coração aberto com aquela carta, então me harmonizei com ela e é isso aí que ela representa. Domingo agora, de manhã, quando eu fui tirar as minhas cartas, caiu a carta da morte. Eu botei e pensei, que show, deve estar finalizando alguma coisa muito legal e, né, me conectei. No início da tarde eu recebo a notícia que a minha tia havia falecido. Aí eu fiquei pensando, de todas as exceções, eu já na primeira vez que eu tiro a minha carta, me vem essa notícia, assim. E foi muito forte, sabe? Quando eu me dei conta daquilo. Impactante, né? Sim, porque eu não imaginava que ela ia aparecer para mim justamente neste momento e, né, para dar essa notícia. E o mais louco, assim, sabe, é que eu tava muito triste, eu ainda tô, claro, né? A minha família, ela tem todos os defeitos do mundo, como todas as famílias, mas eu amo todo mundo e é uma tia que se vai, né? Claro que a gente sabe que isso é parte da vida e tal. E eu, domingo, eu tava tão triste que eu botei no meu Face que eu tava de luto.
Mas eu Uhum. fiquei... Aquilo me chocou porque, assim, em questão de muito pouco tempo, eu tinha 80 comentários. E eu me assustei. E aí, até no outro dia, eu já tirei. Eu disse, gente, eu não dou conta de responder todos os comentários. E eu percebi a força do inconsciente coletivo neste momento. Como as pessoas estão conectadas com essa energia da morte. Da morte. Está muito presente em todos os lugares, em todos, né, as esferas. E aí eu fiquei muito pensando nisso. Não é só a morte física que a gente está passando neste momento. Todo mundo vai, eu acho, neste momento, perder ou um amigo ou um parente. Eu acho que não vai ter quem não passe por isso de alguma forma, né? Mas o Sim. que eu acho que está acontecendo é uma transição da nossa terra também. Eu acho que essa morte, essa, esse, essa Encerramento do representação ciclo morte mesmo. é um encerramento. A terra não é mais a mesma. Nós não somos mais os mesmos, né? Porque mesmo que descubram aí a vacina, descubram remédio, cura, né? Para esse vírus e tal, a gente sabe que a forma como o coronavírus surgiu nos indica de que essa vai ser uma realidade que nós vamos viver em relação à natureza. Ou seja, vão encontrar cura para o coronavírus? Vão, vacina, claro, vão encontrar, os cientistas estão estudando com afinco para isso. Mas depois do coronavírus vai vir outro, e depois do outro vai vir outro, e nós é que vamos ter que nos adaptar e descobrir uma maneira de ficarmos mais fortalecidos, né? E menos vulneráveis a essas questões, né? Assim, arrisco a dizer, né? Por tudo que eu tenho estudado, pelas N pessoas que eu tenho conversado até aqui mesmo, né? No projeto Todos Juntos, que o X da questão dessa grande mudança está em torno da nossa vibração íntima, né? Em torno do que nós estamos emitindo para o universo. Então, tipo, a pandemia do coronavírus coloca todo mundo conectado aí com a energia da morte, com a energia do luto, com a energia do escuro, das sombras, né? Aí fica a pergunta: será que numa nova realidade planetária esta é a energia que vai vigorar? O que será que vai acontecer com este coletivo que ainda tem seu aspecto inconsciente, a conexão com o escuro, com o denso, né? Com o pesado? Porque embora a gente saiba, assim, né, que a vida se renova, no caso aí, tu tivesse recentemente a tua tia partindo para o mundo espiritual, né? Mas no fundo, tu sabe que ela continua viva, que ela continua existindo, né? Que ela continua deixando para vocês todas as coisas boas que ela tinha, né? O amor que ela distribuiu entre as pessoas e tal. E aí é um momento de escolha, né? No que se conectar, se é na falta dela ou se é no que ela deixou. É uma quebra de paradigma muito grande, né? Uma quebra de paradigma que justifica um momento planetário. Tem que ser planetário para ocorrer uma mudança desse porte. Não pode mais ser só no coraçãozinho da Lu, só no coraçãozinho da Sandra. Não pode ser assim só no pequenininho, né? Tem que ser no planetário, justamente para proporcionar uma evolução maior. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Eu concordo com muitas das coisas que tu falou aí. E também acho, eu até escrevi um texto pensando nisso, sabe, sobre a morte. O que mais me tocou, claro, tem todo esse lado sentimental da gente, né, saber que não vai mais ver a pessoa, mas a gente sabe que ela tá bem, tudo isso. Mas o que eu pensei não foi, o que mais me tocou foi o seguinte: o que que eu tô fazendo com a minha vida? Se fosse eu, será que eu estaria satisfeita de estar partindo agora?
Eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu vivi da forma que eu gostaria de viver. Eu, sabe, eu fui a diferença que eu gostaria de Boa ser. reflexão. Então eu comecei a me questionar. E é muito isso que eu penso, sabe? Que depois de que tudo isso, de alguma forma, for. Que mundo a gente vai ter, né? Eu estou revendo muitas coisas. Será que eu preciso de tudo que eu tenho, sabe? Será que é necessário eu só trabalhar? Eu não tem que ter um momento de lazer, não tem que ter um momento de cuidado de mim, sabe? A atenção que eu dou para os outros não teria que dar para mim também. Tem toda, eu acho que assim, um autoconhecimento, a gente está tendo essa oportunidade, a gente está presos dentro de nós mesmos. A gente foi obrigado à solidão. Tem pessoas que estão sozinhas, né? Tem pessoas que estão. Tu tá com teu filho, eu tô com a minha mãe tá sozinha. Então, tu é obrigado a pensar. Tu tá sendo Uhum. obrigado, tá sendo convidado a pensar. Só que eu vejo muita negação lá fora. As Sim. pessoas agem pelo menos no meu condomínio, como se nada tivesse acontecido. Sabe? É reunião de crianças ali no parquinho, sem máscara, sem nada, como se a vida tivesse normal. Ao mesmo tempo, eu recebo um vídeo de enfermeiras dizendo que para as pessoas se cuidarem porque elas estão morrendo, os médicos estão morrendo porque não tem, né? Então, Uhum. eu acho que 880. o que eu gostaria era de ver mais pessoas despertando para isso, sabe, Sandra, né? Não só vibrar na morte, mas também vibrar na vida. O que que eu Exato. posso fazer? Vibrar na vida, sabe? O que que eu posso contribuir com a minha natureza? Que diferença eu posso fazer para esse planeta? Então, eu acho que é um convite para nós. É um Com convite. certeza, Vamos com olhar certeza. para o que nós fizemos até aqui. Como Sim, só vai ter exatamente. mudança se eu Um bom mudar. ponto de partida. Como podemos fazer diferente? Ótimo. Vocês Querida, querem e que eu me tire uma conta. runa? Sim, queremos. Depois eu quero que tu conte sobre os teus trabalhos, né? Assim, eu sei que tu tá no Instituto Federal, que tu já comentou, né? Isso é um trabalho fixo, mas independente disso, uma coisa não exclui a outra, como tu falasse lá no início. Como é que Uhum. estão assim os teus atendimentos com as runas, né? Agora tá entrando o tarô aí na jogada, né? Então conta um pouquinho para nós como é que tá a tua rotina, assim, Pois para é. te acessar. Né? Eu tô. Na verdade, eu sou professora visitante no IFE, né? Eu passei nesse concurso no final do ano passado. Olha só como é que é a coisa. O ano passado eu passei por um momento muito difícil, de muita escassez. Eu precisei assim ir ao fundo do poço. Foi assim um momento que de muito aprendizado, né? Mas para mim foi maravilhoso porque eu acho que aquilo mudou a minha vida, mudou a minha vida. Eu tinha que pedir dinheiro para minha mãe para poder pagar as contas, assim, de tão difícil que foi. E aí eu consegui um trabalho que eu ganhava muito pouco. Era um trabalho maravilhoso no sentido que eu fui acolhida por pessoas muito queridas, eu dava aula. Gente, eu vou botar minha bateria carregar aqui porque tá acabando. Uhum. Eu vou aparecer Tu deitada. fica, é, fica viradinha, fica. É que assim, eu tenho que botar carregar meu celular, porque ele tá acabando a bateria. É. Vou ficar de ladinho, E tu depois eu não arrumo. consegue deixar ele de pezinho? Tá, Se eu tudo deixar bem. de pé, só se eu deixar ele meio assim. E aí, melhorou? Tá, me ajuda. Aham, Não tá te 100%, ajuda. mas... E aí, o que que aconteceu? Eu estava trabalhando
E não, eu estava ganhando muito pouco e eu caminhava muito para economizar passagem. Caminhava, caminhava, caminhava. E aí um dia eu disse assim, gente, eu sou doutora em literatura, eu acho que eu posso arrumar um emprego que pague pelo menos as minhas passagens, eu tenho uma vida mais tranquila, né? Não quero mais passar por isso. No mesmo dia que eu disse isso, eu chego em casa e vou arrumar meu currículo. Uma amiga me manda uma mensagem e diz assim: Lu, abriu concurso no Instituto Federal para professora visitante, eu acho que é a tua cara. E eu disse: tô dentro. Joguei meu currículo, levei meu currículo, me inscrevi para o concurso. E eu pensei assim: essa vaga é minha. Não me interessa quem é que vai correr comigo, mas essa vaga é minha. E me Uhum. dediquei o que eu pude, organizei todas as papeladas, a minha aula, porque a gente tem que dar uma aula, defender lá o projeto. E fui. A outra candidata, que tinha até um currículo melhor que o meu, não foi. E a vaga foi minha. Eu passei com estrelinha, Uau! tirei 10 na minha prova. E foi tudo assim, muito rápido. E quando tu decide, sabe quando tu decide virar a chave vira? É tu que decide. Sim. E eu decidi, eu só vou vibrar agora na prosperidade, chega de carência. Eu vou agora ter uma vida, liberdade financeira, eu disse. Eu quero liberdade financeira e eu quero viver, fazer meus cursos. E aí eu ganhei de presente esse concurso. Eu dei aula 3 semanas. Aí aconteceu a pandemia. Eu tô em casa, claro, Uau! eu trabalho, né? Mas eu recebo o meu salário, que é muito bom, por sinal, e estou fazendo as minhas coisas, estou fazendo os cursos que eu quero, porque estou criando meus projetos e não estou atendendo assim. Eu estou dando aula, tenho alunos de inglês e eu atendo nesse evento que eu disse para vocês, uma vez por semana, que foi. E esse aí também foi bem assim. Quando começou a pandemia, eu disse: eu quero ajudar as pessoas. Já que eu trabalho com meditação, eu adoro meditação, é o meu carro-chefe, vou oferecer. Ofereci um dia no Face, ninguém se interessou. Só uma amiga que mora lá em Goiânia, que é a que criou o projeto junto comigo. E a gente começou a se encontrar uma vez por semana. E eu ofereci no IF, ninguém respondeu também. Eu disse: quer saber? Vamos só nós duas, Rai. Aí um dia ela trabalha na Federal de Goiás e ela coordena projetos. Ela disse assim: Lu, eu tenho um projeto aqui, eu queria que tu entrasse um dia e meditasse com os meus alunos, que eles estão muito ansiosos. Tu pode? Eu, claro, que eu amo, né? E eu Sim. fui. E aí ela adorou, os alunos adoraram. Ela disse assim: vamos criar um dia da semana para gente fazer só de meditação? E eu disse: claro, tô dentro. Claro, né? E era o que eu queria. E aí eu disse assim: dá para fazer junto com o IFE, porque aí eu posso atender tanto os alunos dela quanto os meus. E ela disse: claro. Agora eu estou atendendo mais os alunos do IFE do que os dela. Então, o que eu queria lá no início, que era atender os meus alunos aqui, eu não consegui por aqui, eu Uhum. consegui por lá. Então, às vezes tu tem o projeto, mas o universo tem um outro projeto para ti. Sim. Então, eu aprendi que a gente tem que deixar ele nos guiar, não Deixar lutar fluir. contra, deixar fluir. E aí, então, eu estou fazendo isso. E eu estou fazendo muito Ho'oponopono, estou trabalhando comigo com muito Ho'oponopono Uhum. Ai, todos os ferramenta dias. maravilhosa. Muita cura, muita cura. Sim. Então, muitas Esse coisas estão projeto de acontecendo, eu meditação aí é sinto. o Medita com Lu. E o Medita com Lu é isso, é meditar. Aí eu estou com um projeto de criar o meu canal no Medita com Lu para meditar. Quero fazer meditações guiadas, eu quero jogar cartas, fazer todo esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Aí, Só que eu sim. não sou tecnológica. Então eu tenho que ter alguém que me ajude, porque viu ali, né? Hum. É botar o vídeo lá no YouTube, não é, eu não tenho vergonha nenhuma, eu só não sei fazer aquele trâmite de colocar, de Uhum. criar o canal. Então tô vendo isso, eu quero arrumar alguém que me ajude nisso para eu poder fazer o meu Sim, projeto. sim, sim. Sim. Fala com a Ali Hag.
Já te dou uma super dica. Fala com a Ali Hag, ela está trabalhando direto nesse apoio dos terapeutas. Tu tá no nosso grupo dos encontros holísticos? Eu saí de todos os grupos que eu tava ano passado. Porque eu Ah, tava então meio é por isso que desanimada tu ano não tá passado, saí sabendo. de tudo. Até dos meus amigos É. aí, eu saí, eles, por que que tu saiu? Eu disse assim, eu não deixei de ser amigo de vocês, eu só saí dos grupos. Se eu Não, continuo mas eu aqui. te entendo. Eu odeio uma saída de alguns grupos também, é porque realmente a gente tem que ser bastante objetivo nesse momento, né? Em que a gente está muito atuante nas redes sociais, a gente tem que ver, principalmente nós, assim, que procuramos atender pela internet, né? A gente tem que ser objetivo nos grupos que a gente participa, né? A gente não pode estar num grupo só para estar recebendo um montão de coisa, conversas onde na maioria das vezes a gente não participa, né? Esse grupo nesse momento não está interessante de participarmos, aí a gente tem que fazer escolhas, né? E saber priorizar isso. É, Tá, mas aí se o e pessoal quiser tirar runas contigo, por exemplo, olha, eu já dou meu depoimento pessoal, já aproveito a oportunidade. Olha, a Lu, ela tem um canal com essas runas. Tu não precisa dizer nada, tá? Eu não disse absolutamente nada da minha vida para ela. Aí ela começou a tirar as runas e parecia que eu tinha dito, porque ela começou a falar do meu filho, do meu ex-marido, do meu momento profissional, do meu momento de saúde. Olha, é incrível, assim, a conexão que realmente ela tem. Eu acho que muito por isso que tu explicou, né, Lu, de que as tuas runas foram feitas por ti. Então, é a linguagem de comunicação da tua alma, né, com a espiritualidade. Então, eu super indico. Eu vi que a Karina Neumann escreveu comentário aqui. Eu acho que devia ser falando bem de ti, só que não deu para ler por causa do contraste das letras, né? Depois a gente olha o comentário dela. Mas a Karina Neumann, que está aqui, também é uma pessoa que conhece bastante a Lu e pode dar sim, depoimentos a respeito, né? Eu super indico, assim, não foi à toa a escolha da Lu para vir aqui, porque realmente a profundidade da leitura, né, do acesso a essa coisa de inconsciente, né, pelo portal aí das Runas da Lua é super interessante, é super profundo, né? eu que Escrevendo assim, ó. assim, a Karina, Bom, ela eu, já li runa para ela, ela sim, gosta. Ela é minha fã lá no quando eu tiro durante a semana, ela sempre comenta. É que assim, ó, aham, eu aprendi que a gente está a serviço, né? Eu tiro a cartinha ou as runas para as pessoas durante a semana, que uma vez por semana né, eu para isso. Eu peço, né, para as divindades ali das runas ou das cartas, para que mostre o que as pessoas precisam ver, né? Quem vai escolher ali vai escolher e vai receber o que ele precisa naquele momento. Porque, outra coisa que eu não falei, né? Já ia me esquecendo. hum, hum, O que são os oráculos? Runas, tarô. As runas e os tarô são diferentes no sentido de que o tarô ele é mais essa conexão com o teu inconsciente, né, com o teu subconsciente, e ele vai te dar essa questão de previsão, ou vai te não é uma previsão, ele está te mostrando como é que está a tua situação, como é que tu tá internamente, coisas que tu sozinho não consegue ver, que ela vai te mostrar. As runas, além disso, ela também tem a capacidade de cura, porque elas são sagradas, elas são escrituras sagradas que têm essa hum, capacidade de cura. Eu faço, às vezes eu desenho um símbolo único, às vezes vem para mim, porque a runa tu pode conectar uma a outra, vai dar um outro símbolo. Teve uma noite que veio um símbolo muito forte para mim, aí eu desenhei e coloquei debaixo do meu travesseiro, que é uma forma que, certo, era o que eu precisava, né? Curar. Então,
quando eu faço as leituras, as pessoas geralmente comentam, bah, certinho, na mosca. Era o que eu precisava ouvir. Teve uma menina que é amiga da minha filha, até ela disse, teve um dia que caiu uma carta que era do apego ao passado. Então, na imagem daquela carta, aparece uma pessoa com uma caixa, uma televisão, assim, com várias imagens, tudo confusa, e ela com uma roupa toda remendada, assim, toda. E o que aquilo está representando? A pessoa não libera as coisas para viver, para ter espaço para uma vivência nova. A roupa, ela está com a roupa antiga. Às vezes a roupa está velha, vamos doar. E essa menina disse assim: Tia Lu, já tô mexendo no meu roupeiro, já botei abaixo e já vou separar o que não serve mais. Oh, que beleza. Então é isso, às vezes tu só lê o que tá ali no desenho, já a pessoa já entende o recado, sabe? Porque tá ali, tá escancarado. Uhum. Os mitos, Sim, né? sim. O tarô mitológico, eu contar o mito, a pessoa já vai entender o que ela tá precisando naquele momento. Porque às vezes tu Que só legal. precisa que alguém veja para ti o que tu não tá conseguindo porque tu tá envolvido, né? Quando a gente tá na história, a gente não consegue ver, a gente precisa se distanciar. E uma pessoa de fora consegue ver o que a gente não consegue, né? E eu não preciso dizer para ti, bah, Sandra, tu precisa fazer isso, aquilo outro. Eu vou te contar uma história, aí tu vai te identificar ou não, né? Uhum, uhum. Sim, sim. Que legal. Querida, nós já estamos com 1 horinha e pouco de live, né? Sim, já tá. Aqui no Face a gente não tem limitação de tempo, né? Como no Instagram, que é no máximo 1 hora. Mas eu procuro ficar mais ou menos em torno Sim, disso, né? Um minutinho mais, no máximo, assim, para não ficar cansativo para quem está nos com assistindo e nem para certeza. nós, né? Vamos tirar só Então, uma querida, runa para finalizar. isso. Vamos fazer Pra... uma runa e aí depois tu faz alguma consideração final, uma mensagem final tua, né? Para a Tá gente bom. poder pedir aí do nosso pessoal. E o que eu vou pedir para vocês? Respirarem Hum. fundo, né? Podem fechar os olhos, respirarem fundo e se conectar com a essência de vocês. E fazer a pergunta que vocês querem receber uma resposta, receber um caminho. Tá? Eu vou me concentrar aqui também. Então, a runa que caiu, ela parece um izinho, né? É só uma madeirinha, né? Se a gente fosse pensar. Ela se chama Issa. Essa runa, eu lembro, tu falaste da tua leitura, que tu disseste que viu as Nornes, todas de roupas de inverno pesado. Então, a runa é lá da Noruega, para aqueles lados lá gelado, muito frio. Então, a Issa representa quando a terra está congelada. Lembra que eu falei da Deméter, né? Que ela seca a terra. Então, é mais ou menos a mesma imagem da Issa. A terra está congelada, sabe? O inverno, a gente não consegue imaginar muito aqui, porque nosso inverno não é tão rigoroso quanto lá. Mas lá, quando congela, não tem vegetação nenhuma, até a água congela, né? Para tomar banho é um. Por isso que eles não são muito chegados, né? Uhum. Então, tem imagens assim na literatura, né? Eu estudei literatura inglesa, que para lavar o rosto de manhã eles tinham que quebrar o gelo, né? Para poder lavar o rosto. Então tem toda essa simbologia. Então é este momento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tua vida está assim. Eu não acho que seja ruim. O que quer dizer que tu tem que
aceitar. Tem coisas que às vezes a gente não tem muito o que fazer. O fluxo, né, vai te conduzir. Ou te conectar com esse sol. Quem é que derrete o gelo? Não é o sol? E quem é o nosso sol se não é a nossa essência? Né? E o nosso se conectar com o nosso coração, com o nosso eu e ver o que a gente pode fazer para descongelar esse gelo, para que a nossa vida ande, para que caminho eu vou escolher. O meu coração é o meu melhor guia. Ele vai mostrar o melhor caminho, né? Então, a sugestão da Issa é essa. O coração, ele é quentinho, ele é movimento, né? Se a gente pensar na natureza, um bom representante do coração é o beija-flor, que ele está sempre batendo aquela asinha e é a coisa mais linda, né? Então, nosso coração está sempre pulsando, vamos nos conectar com ele. Pergunta, silencia e pergunta, o que eu não estou conseguindo ver? Me mostra o caminho. E ele vai te mostrar. Nosso coração. E como é que qual é o caminho certo? Quando a gente se sente bem, quando a gente se sente confortável. Se der desconforto, não é aquele caminho. Sabe? Aperto no peito, plexo, não é esse caminho. Agora, se sentir aquela leveza de um abraço da pessoa que a gente ama, sabe? Esse é o caminho. Então, a sugestão para vocês é essa. Ouçam os seus corações, que eles são os nossos maiores guias. E eu agradeço muito a participação de todos. Desculpa aqui todas as questões tecnológicas, mas um dia ela vai melhorar, né? A gente ainda está se adaptando. Eu adorei o convite, Sandra, estou à disposição. E o pessoal que quiser me seguir no Insta é @meditacomlu. E no Face é Luciane Oliveira, né? Eu também tenho Medita com Lu. E estou lá à disposição para quem quiser conversar, quem quiser tirar runas, tarô. Neste momento eu estou, né? Estou aprendendo, estou me doando, porque eu acho que é doando que a gente vai receber. Eu acho que eu recebi muito mais de vocês do que vocês imaginam que receberam de mim hoje. Só a atenção de vocês, essa possibilidade de estar aqui compartilhando coisas que eu tenho estudado bastante tempo, é maravilhoso, porque não adianta eu ter o conhecimento se eu não tiver com quem compartilhar. Não poder aplicar, né? Não poder distribuir. Ai, que lindo, que lindo. Tu é muito amada, Lu. Tu é um ser de luz. Muito obrigada por estar participando, né? Eu vou te encaminhar, né? O link aqui da nossa live para tu poder distribuir também, né? Junto aos teus, aí as tuas redes sociais, os teus contatos, porque foi uma live muito rica, de muita amorosidade, muito acolhimento de tua parte, né? Sou super agradecida e tenho certeza que os mentores espirituais do projeto Todos Juntos também te honram, né? Te agradecem por estar distribuindo a luz deste assunto para a nossa espiritualidade como um todo, né? Para o nosso fortalecimento íntimo frente aos momentos desafiadores da vida. Gratidão, amada. Com certeza. Muita luz Gratidão a todos também. Isso Gratidão, aí. querida. Um grande Beijão. beijo. Um grande beijo a todos. Agora vamos tomar um cafezinho físico mesmo, cada um nas suas casas, né? E até a próxima Fiquem em quarta-feira, casa, então. use Um grande beijo a todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.